Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre permeabilidade. O que é permeabilidade? Ela vai ser maior ou menor facilidade com que você tem, com que a água vai passar entre os vazios do solo. Para fazer essa análise do comportamento de permeabilidade no solo, nós utilizamos aí a lei de Darcy para fazer essa análise. Que ela é o que, né? A velocidade de passagem de água ela é igual a 1K, que é o coeficiente de permeabilidade de Darcy, vezes o gradiente hidráulico, que corresponde ao quê? A perda de carga dividido sobre a distância percorrida então, pela água então, nesse solo. Ou uma outra forma de expressar seria em termos de vazão, que aí vazão é o K, coeficiente de Darcy, de permeabilidade de Darcy, vezes o gradiente hidráulico, vezes a área. A área da seção do escoamento. Então, que nem aqui, ó, você tem a água de um trecho a outro, aqui você tem o solo. Então, se você fizer um corte nesse sentido aqui, essa área desse corte aqui dessa seção vai ser essa área aqui, e aí a gente vai tirar a vazão, então, por meio então, dessa perda de carga entre um ponto e outro, deslocamento, comprimento, então é esse daqui. Nesse caso aqui, o L que seria esse, a seção seria fazer um corte aqui nesse sentido aqui, enfim. Uma outra coisa importante ali sobre a lei de Darcy, é que ela vai ser aplicada, para situações em que você tem o escoamento laminar. Ou seja, se você tiver escoamento turbulento, você já não pode mais estar utilizando a lei de Darcy para fazer a análise do comportamento de permeabilidade de água no solo. Isso aí vai ocorrer, por exemplo, em quê? Em situações aí que você vai ter pedregulhos aí, ou areias grossas, que a velocidade você vai ter mais elevada, e aí nesses casos, então, como falei, não vale a lei de Darcy para analisar o comportamento da água. Bom, dito isso, tem alguns fatores que vão influenciar no comportamento de permeabilidade da água no solo. Então a gente falou que, já tinha falado aqui sobre a questão do tamanho de partículas, pedregulhos, areias grossas, então consequentemente o que? A granulometria vai ter relação com essa permeabilidade. Outra coisa também, índice de vazios, que tem consequência também da granulometria. Temperatura, composição mineralógica, estrutura do solo e grau de saturação. Então vamos falar um pouco mais de cada um desses itens, a granulometria lá, então a gente tinha falado aqui dos casos pedregulhos, areias grossas. Então, por exemplo, para pedregulhos aí, sim, finos, a gente vai ter coeficientes aí de permeabilidade maiores que 10 a menos 4 metros por segundo. E aí solos mais finos, aí, partículas menores que 0,074 milímetros, coeficientes menores que 10 a menos 4 metros por segundo. Índice de vazios, ou porosidade também, a gente vai ter maior facilidade de transporte, da movimentação da água com maiores índices vazios, Então, por exemplo, aí, mais solos granulares também tem mais índices de vazios, e por sua vez aí, argilas aí você vai ter menores vazios, e aí fica menor também o coeficiente de permeabilidade. Bom, outro aspecto também que influencia também é a temperatura. A temperatura aí, ela está relacionada com a viscosidade da água, e aí consequentemente isso vai ter relação então com a movimentação da água nos vazios do solo. Em função disso, o coeficiente de permeabilidade de Darcy ele é feita uma correção desse coeficiente para a temperatura padronizada de 20 graus Celsius. Então, se faz essa determinação em laboratório, verifica se a temperatura que foi determinada o coeficiente de Darcy, e aí faz a correção, relacionando então aqui as viscosidades aí, da água para a temperatura padronizada de 20 graus Celsius. Composição mineralógica também ela vai ter relação aí, gente? Estava falando aqui das questões de argilas, então em argilas aí a gente vai ter
coeficientes bem menores, né, na ordem de 10 a menos 4, 10 a menos, desculpe, 10 a menos 9 e 10 a menos 10 metros por segundo. Solos arenosos, então a gente vai encontrar uma faixa de 10 a menos 2 a 10 a menos 4 metros por segundo. A estrutura também vai ter relação aí com a permeabilidade, então os solos aí que vão ter uma estrutura aí mais com presença maior de vazios aí, então uma estrutura mais populada, a gente vai ter um maior índice de vazios e consequentemente a gente vai ter mais permeabilidade também. Por outro lado, né, a gente tinha falado nas aulas anteriores sobre compactação. A compactação vai mudar a estrutura também do solo de forma que vai reduzir o índice de vazios. Então isso, por exemplo, também vai reduzir a permeabilidade, né? E aí também o grau de saturação, né? Então, se você já tem um solo mais saturado, ou seja, com mais presença de água, você vai ter maior permeabilidade. Por quê? O fato de você já ter a água preenchendo os vazios, você já não tem, você diminui você não tem que fazer a pressão de água lá para expulsar o ar desses vazios. Então você já só tem que fazer a transmissão de água que já está sendo preenchido nos vazios. Então quanto mais saturado o solo, né, maior facilidade de transporte de água. Se ele tiver menos saturado, ele tem que inicialmente expulsar o ar, né, desses vazios, o que vai gerar um pouco de dificuldade de permeabilidade inicialmente, né? Então tendo relação aí, portanto, com a permeabilidade, né? Bom, como vocês viram, né, em função dos tamanhos de partículas, a gente vai ter algumas faixas usuais aí de coeficiente de permeabilidade. Então, a gente vai ter coisas na ordem de grandeza aqui de 10 a menos 7, 10 a menos 9, até 10 a menos 10, menos que 10 a menos 9, perdão, para solos aí com argilas, né, argilas que tendem a ser impermeáveis, né, e para partículas aí maiores, aí, pedregulhos aí maior que 10 a menos 3, areias 10 a menos 3 a 10 a menos 5, e siltes e argilas com um pouco de permeabilidade, né, 10 a menos 5 a 10 a menos 7. Como falei, né, situações aí que a gente tem a permeabilidade menos que 10 a menos 9, praticamente o solo é impermeável, né? Então, por exemplo, né, o caso aí de fundos de aterros sanitários, né, que você faz o que? Coloca lá a manta de PAD, e aí depois, sobre ele coloca uma camada de argila compactada, né, você está dando uma outra camada de permeabilização na medida que você coloca argila e compactada, então que você vai resultar num índice de coeficiente de permeabilidade bem baixo, praticamente então impermeável. E aí, finalizando aqui o vídeo, né, gente, a gente tem as situações aqui que a gente pode ter solos aí com diferentes coeficientes de permeabilidade, né, e aí isso vai ter consequentemente uma variação aí também na permeabilidade geral aí, né, ao longo do trajeto, né. Então, como a gente tinha lá, em caso de tensões que tem diferentes camadas, né, a gente também tem uma análise importante a fazer em relação à permeabilidade, né, quando a gente vai ter diferentes camadas, diferentes tipos de solos que vão ter diferentes coeficientes de permeabilidade. E isso vai ter efeitos, então, no sentido do coeficiente da permeabilidade vertical e da permeabilidade horizontal desse solo, né. Que aí, então, a gente vai ter aqui as relações, né, de como fica o coeficiente de permeabilidade na horizontal e na vertical, né? Depois eu vou estar fazendo os exemplos com vocês em aula, né? Mas aí segue então aqui essas duas fórmulas aqui, né? E aí a gente tem tendo aqui em mente, né, que em casos aí, camadas aí que a gente tenha mesmo coeficiente de mesma permeabilidade, né? Então a gente vai ter que o coeficiente na horizontal e na vertical vai ser o mesmo, né? Enquanto que em depósitos com diferentes coeficientes de permeabilidade, a tendência é que o coeficiente de permeabilidade na horizontal seja maior que na vertical, que a gente vai ter as variações dos coeficientes de permeabilidade, né? Então a gente vê aqui, certo? Então aqui se mantém, se forem iguais aqui se mantêm constantes. E se forem diferentes, a tendência é que na horizontal, na vertical, ela vai tender a ficar
menor do que na horizontal, né? Então é isso, gente, e a gente se vê então nos próximos vídeos.